Meus queridos, a Xiaomi não para de lançar smartphone e nesse vídeo eu trago para você meu unboxing e primeiras impressões do Redmi Note 8. Como vocês sabem, a Xiaomi tem vários smartphones e o campeão de vendas dela foi o Redmi Note 7, que está aqui na minha mão. E nesse vídeo eu vou trazer para você as primeiras impressões do sucessor dele, que é o Redmi Note 8, e falar para você um pouquinho das diferenças, se vale um upgrade ou não, e se está compensando você comprar esse novo smartphone da Xiaomi. Mas antes da gente começar, lembrando, se a qualquer momento você quiser adquirir um smartphone igual a esse, os links estão todos aqui na descrição, você não paga taxa, tá com estoque no Brasil, parcela em 12 vezes e é totalmente seguro. E antes também da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e vamos lá para a bancada. Vamos lá então, pessoal, para o nosso unboxing e primeiras impressões desse fenômeno da Xiaomi, que é o Redmi Note 8. Ali atrás eu tenho o Redmi Note 7 para a gente fazer alguns comparativos nessas primeiras impressões, mas antes nós temos uma caixa bem minimalista aqui, com as informações na parte de baixo, e na parte de trás nós não temos nada, tá? Temos o login aqui da parte das laterais, o nome e nada mais. Como vocês sabem, a Xiaomi não traz praticamente nada de assim, novo dentro das caixas dos seus smartphones. Aqui, tirando ela, nós vamos ter primeiramente uma caixinha que vem o que? O abridor do cartão SIM e micro SD. Temos uma capinha de TPU, que a Xiaomi praticamente está mandando em todos os seus smartphones. Temos manual bem grossinho, esse manual tá maior que o dos outros, tá? Provavelmente é porque deve ter vários idiomas. E um outro manualzinho com termos de uso, tá? Vamos deixar essa parte de lado. Temos o aparelho que nós vamos ver já já, não vamos ver por enquanto, e vamos dar uma olhadinha aqui na parte de baixo. Temos um carregador de viagem, que ele é de, deixa eu focar aqui para vocês, que ele é de 2 A, tá? Então, ó, como vocês podem ver aí na câmera, ele não é carregador turbo, tá? Infelizmente a Xiaomi não coloca carregadores turbo nos intermediários dela, e isso eu acho bem chatinho, tá? Mas infelizmente nós não temos aqui, mas temos uma carga bem rápida com 2 A. Voltando para o ângulo normal, aqui nós vamos ter um cabinho micro USB tipo C para o tipo B normal, tá? Que é a conexão normal. Hoje em dia nós estamos vendo bastante ter os dois lados com USB-C, então a Xiaomi está ficando para trás aí nos intermediários. Achei que poderia ter vindo já, como os Galaxy A70 tá vindo, com aquele novo carregadorzinho um pouquinho diferente. Capinha eu vou testar no aparelho para vocês, para a gente ver como ela vai ficar, então vou deixar ela aqui separadinha. E nós temos o aparelho bem bonitinho. Eu já configurei ele para a gente não perder tempo. E nós temos essa cor muito bonita aqui, que é o Moonlight White. Vou tirar aqui esse outro papelzinho. Aqui, ó, em um dos papelzinhos, ele mostra aqui exatamente as entradas do cartão SIM. Então aqui, ó, esse papelzinho aqui, ele está identificando que ele vem com uma gaveta tripla, então você não precisa sacrificar um cartão SIM seu. Então você pode colocar o micro SD e mais 2 chips sem problema algum. Vou deixar aqui de lado agora. A parte de trás do aparelho, você pode notar que ela tem um degradê diferente, dependendo de como você coloca contra a luz. Aqui na parte de baixo ele é mais rosado, como vocês estão vendo, e aqui na parte de cima é mais esbranquiçado, e no meio é mais azulado. Dependendo de como você coloca a luz sobre ele, ele muda bastante. Eu gostei muito desse design, galera, muito mesmo. O sensor de digitais ele tá um pouquinho menor comparado ao do Redmi Note 7. Vou colocar lado a lado aqui para vocês terem uma noção, ó. Tá um pouquinho menor comparado ao do Redmi Note 7, tá? Mas eu já fiz o teste e ele tá, o tamanho dele não sofreu com algum mau desempenho por conta desse tamanho. Na parte de trás aqui nós vamos ter 4 câmeras, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais dela já já. Eu vou mostrar primeiramente em volta do aparelho. Agora aqui na frente nós temos já algumas especificações. Temos 48 megapixels e câmera ultra-wide com uma macro dedicada. 6.3 polegadas com Note Gota e Gorilla Glass 5 na parte frontal e na parte traseira. Bem bacana porque a Xiaomi não especificava qual Gorilla Glass ela trazia na parte traseira. Então agora ela está informando bem aqui que tem o 5 na parte da frente e na parte de trás. Temos uma bateria de 4.000 mAh. Deixa eu focar aqui para vocês. 4.000 mAh e que tem suporte ao carregador de 18 watts de carregamento rápido. Não vem na caixa, mas tem suporte para você fazer o carregamento se você comprar uma parte. Você vai gastar em torno de 100 a 120 reais num carregador de marca confiável que não vai explodir seu smartphone. E temos o Snapdragon 665, tá? Ele é a evolução do 660 que vem no Redmi Note 7 e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa escolha da Xiaomi mais adiante. Vou tirar aqui o papelzinho, tá? Pra gente ver a beleza do aparelho. Nas laterais aqui, ó, desse lado esquerdo aqui, nós só temos a entrada para gavetinha de microchip e do cartão de memória, tá, galera? Então você não vai ter nada demais aqui nessa lateral. Na outra lateral nós temos os botões, deixa eu focar aqui para vocês, que o outro lado não focou. Temos os botões de volume. Na parte de cima
temos um sensor infravermelho e o microfone, bem padrão dos Redmi Note no caso. Temos dois microfones aparentemente aqui na parte de baixo, bem diferente. Nós normalmente não tem dois microfones na parte de baixo. Entrada para o seu fone de ouvido e o alto-falante para você ouvir os seus sons. Aqui na parte da frente, bem aqui na parte de cima, nós temos um alto-falante bem grandinho aqui na parte de cima, que provavelmente deve ser só um pedacinho que faz a funcionalidade. Vou desbloquear aqui ele para a gente dar uma olhadinha primeiramente nele. Esse é o papel de parede que vem nele padrão, bem escurinho. Eu vou colocar um mais claro aqui para a gente poder ver as tonalidades de cores, tá? Ó, os pré-instalados. Vamos escolher um pouquinho mais colorido. Pode ser esse daqui, ó, que ele é mais coloridinho. Vou aplicar em ambas as telas. Olha aí, ó. Nós temos um papel de parede mais colorido que traz mais viva a cor da tela do aparelho. Aqui em tela nós temos a resolução Full HD e temos uma tecnologia IPS. As cores dela estão bem bonitas, eu aumentei aqui o brilho para vocês terem uma noção. E eu tô com bastante iluminação aqui no estúdio e tá bem bacana a tela. Eu tô gostando bastante dela. Ela não é tão lavada igual a do Redmi Note 7, que eu não curto tanto. Essa tela aqui tá bem mais bacana do que a do Redmi Note 7. E nós podemos notar que aqui, ó, quando a gente abre uma tela branca ou uma tela que tem um brilho muito alto, a gente não tem defeitos em volta do Note, coisa que estava acontecendo nos outros smartphones da Xiaomi. Normalmente quando tinha perto do Note você vê que fica um pouquinho mais escurecido. Nesse daqui eu já não notei isso, não sei se é só o meu lote, mas eu gostei bastante dessa tela aqui. Em questão de peso, nós temos 190 gramas, é um peso consideravelmente ok. 4.000 mAh de bateria, você vai ter um smartphone nessa faixa de peso, não tem como fugir. Temos 16 centímetros de altura praticamente, por 75 de largura. É praticamente o mesmo tamanho do Redmi Note 7. Eu vou colocar um em cima do outro aqui para vocês terem uma noção, ó. Não muda praticamente nada. A pegada vai ser a mesma, tá? Você não vai ter diferença alguma de aparelho na pegada. Claro que nós temos câmeras melhores, temos sensores diferentes, que eu vou falar mais adiante, mas de pegada é praticamente o mesmo smartphone. E muitas pessoas me perguntam se a lateral do Redmi Note 8 é de metal. Não, galera, as laterais do Redmi Note 7 e do Redmi Note 8, elas são de plásticos. Elas imitam bastante metal, mas infelizmente a Xiaomi não tem dentro do seu orçamento como colocar o metal aqui, mas é um acabamento bem bonito, então não vai decepcionar você. Beleza? A capinha que vem nele, ó, como vocês podem ver, ela é de TPU padrão, né? É aquela que é amarela com o tempo, não tem como fugir, mas nós já temos a proteção para a entradinha do USB-C, para não entrar sujeira e etc. E até água, às vezes, se você derrubar na água, coisas do tipo. Claro que não é 100%, né? Mas já ajuda alguma coisa. Vou colocar aqui pra gente dar uma olhadinha. Encaixei. Encaixa bem aqui na parte de baixo, tá? E ó, não tira a beleza do aparelho, ó. Ele fica muito bonito, é bem bacana e dá uma pegada bem legal no smartphone. Então, a capinha que vem nele é bem agradável, já vem com o recorte bonitinho. E uma coisa que eu já tenho que falar pra vocês, antes da gente começar a falar de configurações, etc. A câmera dele da parte de trás, nós temos 4 câmeras, mas nós temos uma câmera que, na minha opinião, tá muito saltada, ó. Dá uma olhadinha aqui para vocês terem uma noção. É um ponto um pouco negativo, na minha opinião, porque tá bastante saltada essa câmera aqui, ó. A capinha, pelo que eu vi aqui, ela fica bem rente, ela não protege 100%, tá? Ó, nem chega a proteger, galera, ó. Ela tá passando um pouco, eu vou tentar focar aqui para você ver, que ele tá passando um tiquinho de nada, mas fica muito rente, muito mesmo. Então, eu aconselho, se você for comprar esse aparelho, você comprar uma capinha que seja um pouquinho mais alta a proteção aqui dessa parte, para não estragar o seu smartphone. Porque se você pegar ele e ficar raspando assim na mesa, sem querer, ou raspar sem querer, pode ser que risque o sensor. E aqui nós temos 4 lentes, né? Então, para riscar, nós temos bastante lente para riscar aqui e você provavelmente não quer isso. E agora falando um pouquinho de configuração a respeito desse smartphone aqui, nós temos o Snapdragon 665, tá? Ele é a evolução do Redmi Note 7, que é o 660. Ele tem algumas features a mais, é produzido em 11 nanômetros, então ele tem uma economia de bateria melhor e tem um processamento maior, mas não é tão grande assim como muitos esperam de uma diferença de smartphone novo para o seu antecessor. E temos também a Adreno 610 para jogos e etc, se você for rodar aqui nesse aparelhinho aqui. É uma Adreno bem bacana para você jogar os seus jogos. Ele vai conseguir rodar os jogos tranquilamente na qualidade média a alta, tá? Desde já eu já deixo avisado você não vai conseguir rodar tudo na qualidade mais alta, mas você vai conseguir rodar qualquer coisa que tenha na Play Store hoje. Ele tem versões de 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna e 6 GB de memória RAM com 128 GB de memória interna ou 64 GB de memória interna. Então são 4 ou 6 GB de RAM e 64 128 GB de memória interna. Se você quiser esse smartphone aqui para que dure uns 2, 3 anos,
eu recomendo você pegar pelo menos a versão de 6 GB de memória RAM e a de 128 GB se tiver dentro do seu orçamento, porque futuramente os 4 GB de RAM que vem nesse smartphone mais básico provavelmente não vai dar conta de muitos jogos e os aplicativos vão consumir bastante dele e ele não vai dar tanto conta assim quanto hoje em dia. Em sistema nós temos a MIUI, ela tá um pouquinho diferente, tá? Se você estiver vendo aí os ícones, elas estão um pouquinho quadrado, então você vai ver que ele tá um pouquinho diferente dos outros smartphones que tem a MIUI 10 ou a 11 se já tiver atualizado. Aqui nós temos a versão 10.3.2 e a versão 11 com certeza vai vir para esse aparelho aqui. A MIUI 10 ela tem um gerenciamento de bateria excelente e temos também um gerenciamento de memória RAM muito bom. Claro que com o tempo, o sistema ele vai sobrecarregando, é bom você dar uma reiniciada, nenhum sistema é perfeito. Se você vê que o seu smartphone está dando umas travadinhas, dá uma reiniciada nele. Às vezes vale até um reset, tá? Se o seu smartphone estiver um pouquinho travado. Mas, de restante, agora nós vamos falar um pouquinho das câmeras, que é o que mais teve diferença nesse aparelho, na minha opinião, e que tem um ponto negativo que eu vou falar já já para vocês. Vamos abrir aqui a câmera e eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito delas. Na parte de trás, nós temos a principal com 48 megapixels com abertura f1.8. Temos uma ultra wide de 8 megapixels para você fazer as suas fotos bem abertas, bem bacana, com abertura f2.2 e 13 milímetros, que dá um ângulo de abertura muito legal para você tirar as suas fotos. E temos também uma câmera macro dedicada para você tirar suas fotos bem de pertinho. Para você ativar macro, você vai vir aqui nessa partezinha aqui, ó, nessa parte de cima e vai clicar aqui, ó. Aí ele já aparece a parte macro. E eu vou mostrar já já como isso daqui funciona, tá? Essas primeiras impressões que eu trago aqui, não é só mostrar o smartphone, desembalar ele, falar o que tem, etc. A gente vai ver a câmera, vai testar e eu vou te contar como que ela tá. De restante, nós temos também uma câmera de 2 megapixels na parte de trás para auxiliar no efeito bokeh na hora de você tirar seus modos retratos. Agora a câmera macro é o que o pessoal mais teve diferença nesse aparelho. Para vocês terem uma noção, eu peguei um paninho aqui, aquele de microfibra. Sabe aquele microfibra para limpar a tela, que não risca, que você limpa óculos, etc. Vou dar uma limpadinha aqui, ó. Tá vendo que ele tem umas bolinhas? Tá vendo, né? Eu vou tirar uma foto com a lente macro, tá? Para vocês terem uma noção do que ela faz. A câmera macro, para vocês terem uma noção, ó, já embalando já, o sensor de digitais dele, antes da gente ir para macro, é bem rápido, ó. Eu não mostrei ele. Ó, falhou 2 vezes, mas tá ok, é que eu coloquei o dedo um pouco errado. Esse tamanho aqui não atrapalhou no uso, tá? É claro que eu tô errando um pouco, eu não tô acostumado com o sensor de digitais aqui nessa parte, mas tá bem rápido, ó. Você aperta, ele já desbloqueia, praticamente instantâneo. Vamos dar uma olhadinha aqui na lente macro, ó. Aqui eu tô com a lente normal, aquela padrãozinha. E aqui eu já tô com a lente macro. Olha a diferença, tá? Como vocês estão vendo aí. Mas se eu chegar com a câmera normal que eu tô agora, ó, ela vai desfocando, não consegue focar mais, ó. Tá desfocado. Mas se eu jogar para lente macro, ó, dá uma olhadinha, ó. Ele consegue pegar bem de perto, ó. Dá uma olhada. Ó, vou tirar uma foto aqui para vocês terem uma noção. Eu vou mostrar diretamente na tela do smartphone para vocês verem, ó. Olha aqui que bacana. Consigo ver praticamente toda a costura do tecido. Isso é muito bacana para você tirar foto de planta de perto, de mosquito, de animais e etc, que são bem pequenininhos, e até mesmo de um pano de microfibra. Claro que não dá para você ver bactérias, mas é uma câmera que traz muita funcionalidade para o seu smartphone, se você tiver um smartphone com ela. A câmera dele de 48 megapixels, ela tem aquela tecnologia quad pixel que reduz a foto para 12, mas nós temos como tirar 48 megapixels nua e crua, sem redução nenhuma. É só habilitar aquela funçãozinha ali embaixo, como está aqui. Se você usar a foto normal, ele vai tirar a foto normal. Eu vou tirar uma foto aqui do meu fone e colocar aí na tela para vocês terem uma noção de como que é, tá? Eu vou focar no símbolo. Focado. Tirei uma foto aí, ó, para vocês terem uma pequena noção. Tô colocando aí na tela para vocês verem, tá? Nós temos uma câmera bem bacana. Nós não temos uma câmera profissional aqui. Já deixo adiantado para você que vai comprar esse smartphone. Mas é uma câmera que, ó, se você não é tão exigente para smartphone, você vai se agradar muito com essa câmera. Temos uma câmera ultra wide. Eu vou tirar uma foto agora com ela, do mesmo local que eu tirei a outra, para vocês terem uma noção de diferença da abertura. Ó, tirei uma outra agora aqui. Essa é a câmera ultra wide, tá? Uma única coisa que eu não gosto tanto na ultra wide dos smartphones que tá vindo é o seguinte, ó, dá uma olhada no balanço de branco dessa foto anterior que eu tirei e dá uma olhada no balanço de branco dessa outra foto. Nós temos balanços de branco diferentes, ó. Dá uma olhada na madeira que tá aqui, ó. Dá uma olhada nessa madeira. Olha a diferença de cor. Nós temos muita diferença de cor. E eu já fiz vários testes e sim, provavelmente seja software, mas eles deixam dessa maneira, eu não sei porquê. E eu já mostrei praticamente as 3 câmeras, mas
Ele consegue, ó, vamos abrir as configurações aqui, ó, nós temos muitas opções. Se você quiser um vídeo a respeito de dicas para ele e de câmera, deixa aqui nos comentários que eu faço para você. Aqui nós temos como ativar, deixa eu focar primeiro, né, antes de falar. Nós temos marca d'água, mostrar linha de referências. Aqui na câmera nós temos a qualidade alta e temos muitas opções. Na parte de vídeo, que muda algumas coisinhas, tá? Nós vamos abrir a parte de vídeo aqui, vamos clicar em configurações. Aqui nós não vamos ter a qualidade de vídeo, mas nós temos ela aqui, ó. Nós temos a qualidade aqui na parte de cima. Então nós conseguimos gravar em até 4K a 30 frames por segundo, tá? E isso é bem bacana para um smartphone intermediário. Lembrando que a Xiaomi não trouxe para gravar em 4K no Redmi Note 6 Pro, Note 5, que muitas pessoas esperavam. E já traz nativamente para você gravar até 4K a 30 frames por segundo. Infelizmente, ele não tem gravação a 1080p 60 frames por segundo. Uma coisa que eu achei bem chata, tá? Porque praticamente todos os smartphones intermediários hoje estão gravando a 60 frames. Mas infelizmente a Xiaomi não quis trazer essa opção. E o restante nós conseguimos também fazer gravações com a câmera macro, tá? Dá uma olhadinha, ó. Eu habilitei ela lá na parte de cima e nós conseguimos sim fazer gravação com ela. Então você consegue gravar bem de pertinho a parte que você quiser, ó. Dá uma olhadinha, ó, como que tá perto aqui, ó. Pra você ter uma noção, eu vou abrir o vídeo aqui pra vocês verem, ó. Eu só vou abaixar o som, né? Senão vai ficar dois áudios seguidos. Olha aí. Bem de perto, coisa que as câmeras padrões dos smartphones não focam. Você vai conseguir fazer suas fotos aqui nessa câmera. E o ponto negativo que eu tenho para falar para vocês, galera. A câmera frontal dele não teve uma evolução aceitável, na minha opinião. Eles trouxeram novamente um sensor de 13 megapixels com abertura 2.0. Na minha opinião, é um desrespeito com o consumidor, sendo que é uma opção nova de smartphone, é uma evolução, é praticamente um smartphone com mais câmeras na parte de trás, sensores novos, etc. Mas eles não repensaram na frontal. Eu tirei uma foto aqui no sofá, que eu achei até que eu tava com um smartphone inferior ao Redmi Note 7. Eu tirei uma sentadinha ali no sofá antes de fazer o vídeo, testando. E eu tava com bastante iluminação e eu posso ver, ó, aqui na parte de trás, ó, tá bastante não, mas tá com um granulado muito alto para uma câmera dessa daqui. Infelizmente, eu vou fazer um teste já com a câmera frontal do Redmi Note 7 e do Note 8 aqui mesmo no estúdio para você ter uma noção de como que tá a diferença entre as duas. Eu vou fazer isso agora, tá? Se você tem interesse de saber a diferença, você vai ver agora a respeito disso. Pronto, galera, eu já liguei os dois smartphones aqui. Vamos abrir a câmera de ambos agora aqui, ó. A gente vai fazer o teste da seguinte forma. Eu vou deixar habilitado o HDR nos dois, tá? Tirei o efeito de massa corrida de ambos os smartphones, tá? Nós temos efeitos diferentes aqui, mas eu vou tirar a foto praticamente do mesmo jeito nos dois aparelhos, tá? E vou colocar aí na tela para vocês verem. Vou tirar primeiramente com o Redmi Note 7 e agora com o Redmi Note 8. Prontinho, tirei as duas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos as duas câmeras que eu tirei a foto, ó. Dá uma olhadinha. A diferença maior tá sendo na qualidade da abertura, ó. Vou dar um zoom para vocês verem. A qualidade é praticamente a mesma. Nós temos uma saturação um pouquinho maior no Redmi Note 8, que tá aqui na direita. Mas de nível de detalhe, nós temos sim uma evolução no Redmi Note 8, não posso negar isso. Mas eu esperava mais, galera. Infelizmente, se você pegar, por exemplo, o Mi A3, que tá na faixa de preço um pouquinho maior que o Redmi Note 8, não no lançamento, claro, mas a câmera do Mi A3 dá de 10-0 no Redmi Note 7, infelizmente, galera. Essa é a real questão. Mas no Redmi Note 8, né, no caso. Mas a câmera teve evolução, mas não é uma evolução assim que você fala, ah, eu vou trocar de smartphone porque a câmera é melhor. Não, a câmera é um pouco melhor, só que se você for trocar de smartphone, na minha opinião, não compensa. Porque o processador não mudou tanto, câmera traseira melhorou um pouco e câmera frontal também. O que eu mais gostei foi no design do Redmi Note 8. Quando você pega ele assim de lado, ó, ele parece um smartphone premium, porque o lado dele é prata, é muito bacana. E a parte de trás dele chama muita atenção. Mas é aquilo, né, galera? É gosto. Se você não tem o Redmi Note 7 hoje e quer comprar um smartphone da Xiaomi bacana, o Redmi Note 8 é uma ótima escolha. E tanto se você quiser adquirir ele, os links estão aqui na descrição. Mas antes de fazer tudo isso, dá uma olhadinha aqui no canal que eu vou fazer análise e teste de jogo, tanto do Call of Duty e também do Fortnite e PUBG. Se você tiver interesse desse smartphone para jogar, aguarda uns dias aí que eu já estou realizando os testes e vou passar para você a qualidade que roda, se ele roda, se esquenta, se dá problema ou não, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Espero que eu tenha te ajudado e eu espero que você tenha gostado. Se quiser comprar o Redmi Note 8, os links estão aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!